Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse canal que eu estou aqui reinaugurando, né? Infelizmente, perdi o meu antigo canal porque eu sou muito distraída e fiz um backup esquecendo de fazer download de algumas coisas. Então, agora vamos recomeçar porque a vida é cheia de recomeços, né? Para quem não me conhece, eu sou Débora, eu sou advogada de formação desde 2013, me formei na UFSC aqui de Santa Catarina. Eu sou mãe do Gabriel desde 2017, né? Foi uma gestação super tranquila e foi, né, a gestação que me levou para esse lugar que estou hoje aqui falando sobre maternidade, querendo auxiliar, propor, né, o apoio às famílias. E sou doula de formação desde 2018. Eu já acompanhei alguns partos, já acompanhei algumas gestantes, já dei aula de educação perinatal, ainda dou aula de educação perinatal. O acompanhamento de parto ficou um pouquinho parado, porque me divorciei, então mudou a dinâmica familiar, mudou a flexibilidade de poder deixar o filho em casa, sair de madrugada e tudo mais. Eu pretendo retomar quando ele ficar mais velho. Mas é isso, né? Quem quiser me conhecer mais aí, eu vou deixar o meu contato de descritivo, quem quiser trocar uma ideia, tomar um café, estamos aí para isso mesmo. E nessa primeira reinauguração, assim, de voltar a conversar, de voltar a ter um canal no YouTube, o assunto que eu queria tratar hoje é quanto custa um filho. E para chegar no valor de quanto custa um filho, eu vou falar bastante, porque, né, a minha bagagem me mostra que um filho tem muito custo para além do financeiro. Mas vamos lá. Vamos dizer que estava lá a Mariazinha e o Pedrinho, cada um na sua vida, feliz lá, saltitante, ou talvez não, talvez fosse uma vida de tristeza. Não importa, o pano de fundo não é essa temática do encontro de hoje, mas algum dia eu posso falar sobre isso. Então, lá estava lá a Mariazinha, vindo da sua bagagem de mamãe e papai da Mariazinha, e estava lá o Pedrinho, vindo da sua bagagem de mamãe e papai do Pedrinho, e cada um com as suas outras bagagens, né, de criação. E daí eles se encontraram, seja porque eles tinham aquela história de amor desde ali de criança, que estudaram juntos, se conheceram, se apaixonaram, viveram sempre juntos, ou se encontraram numa festa sertaneja, foi amor à primeira vista, ou porque a Mariazinha era amiga do amigo do Pedrinho que juntou os dois, ou, né, independente de qual foi a situação, a Mariazinha e o Pedrinho se encontraram, casaram, ficaram meninos, estavam, juntaram os trapinhos, tanto faz aqui. Eu não vou falar sobre regime de casamento, pelo menos não no dia de hoje, né? Talvez um dia, já que esse canal é sobre maternidade, é para apoiar famílias, mulheres principalmente, né? E apoiar todo mundo que quer transformar a sua vida, né? Quer ali fazer um mergulho no autoconhecimento e se tornar uma pessoa melhor. Talvez um dia eu fale sobre essas coisas, porque as coisas práticas da vida também estão incluídas nessa transformação. Mas, voltando aqui para Mariazinha e para o Pedrinho, seja lá o que eles decidiram fazer, casaram e tiveram ali um Joãozinho. Joãozinho. Quanto custa financeiramente e quanto custa em outros sentidos o Joãozinho? Então vamos lá, né? O Joãozinho, a Mariazinha e o Pedrinho, eles vêm de um plano de fundo que eles vão ter o quê? Vão ter, cada um tem um cuidado com a sua saúde. Digamos que ambos são saudáveis, ou a Mariazinha tem diabetes, o Pedrinho é saudável, ou o Pedrinho tem alguma questão de saúde aí, uma doença degenerativa, não sei, a Mariazinha é saudável, tanto faz, mas cada um vai vir para essa relação com uma questão de saúde boa ou ruim, né? O que mais que vem para essa relação? Tem os hábitos. Então, vamos dizer que a Mariazinha adora acordar e tomar um milkshake. Milkshake saudável, sei lá. Então, ao invés de milkshake, vamos botar ali. Ela adora tomar uma vitamina no café da manhã.
Mas o Pedrinho adora tomar café com leite, pão de trigo e manteiga. Então, cada um vai ter ali o seu hábito. A Mariazinha é de acordar às 6 da manhã e o Pedrinho também. Os dois são muito matutinos. Pô, legal, show, tem afinidade. Ah, não, a Mariazinha é super noturna, ela adora ficar virando à noite, estudando. E o Pedrinho não, ele é mais diurno. Assim. Então, tá, cada um tem ali os seus hábitos, né, de vida. O que mais que entra nessa relação? Entra a cultura. Digamos que a Mariazinha é de Porto Alegre e o Pedrinho é goiano, né? Cada um tem ali um pano de fundo cultural, de alimento diferente, de música diferente, de forma de se relacionar diferente com os vizinhos, se relaciona diferente. De repente, um é muito mais sociável, o outro é muito mais fechado, de repente, um é mais desconfiado, ou as pessoas são muito simpáticas, ou não sei, né? Ou as pessoas são muito conservadoras, ou as pessoas são muito liberais, ou mais progressistas, ou mais. Né? Tanto faz. Né? Cada um vai ter ali o A e o B, a Mariazinha. O Pedrinho vão trazer o seu pano de fundo para esse relacionamento, né? E o que mais vai influenciar nesse custo Joãozinho? Né? As finanças. Será que dinheiro, né? Tá bem. O dinheiro vai influenciar nesse curso, Joãozinho vai influenciar nessa relação Mariazinha-Pedrinho. Então, se um tinha patrimônio antes ou não, se um era herdeiro ou não, se os dois são dois perrapados, tiveram que começar a vida do zero, ou se os dois já tinham uma carreira estabilizada e começaram a se juntar, né? Tanto faz. Isso também vai influenciar nesse custo, né? Custo do Joãozinho ali. O que mais influencia? Saúde, hábitos, cultura, finança, uma relação, os valores. Ah, aqui que o bicho pega. Os valores que cada serzinho aqui traz como valores. De repente, esse aqui traz o valor da estética. Então, o pezinho para ele, a estética é mais importante, é o valor dele principal. De repente, para a malhazinha, o valor principal é segurança. Ela precisa ter ali as contas pagas, os boletos pagos, os boletos em dia. Ou, de repente, ali para o Pedrinho, o valor principal é honestidade. Né? E para a Mariazinha também. Então, eles têm afinidade de valores. Ou não, de repente, para o Pedrinho, o principal valor como se diz, de repente, sei lá, ser bem visto, né? Que os outros o vejam bem. E a Mariazinha, não. O valor principal dela é ela se sentir bem, tanto faz como os outros a verem. Então, pô, são valores completamente diferentes. Então, tá, isso aqui vai vir para a relação e vai pesar na conta do Joãozinho. Pobre do Joãozinho. Pobre não, né? Pode ser que dê tudo certo. O que mais que a gente tem aqui? A gente vai ter a pedagogia de cada um. Então, de repente, um é mais behaviorista, um acha que não, para o filho aprender, tem que fazer ali reforço positivo para comportamento positivo, reforço negativo para comportamento negativo. Aí, de repente, o outro não é mais a teoria do apego, fala que tem que acolher, não pode deixar a criança chorar, tem que dar atenção, tem que. Cada um vai vir ali com a sua pedagogia que não necessariamente é divergente dos valores, né, mas que é a forma como molda o comportamento, que se educa, que faz aquele ser humano dar uma resposta que é a resposta que você almeja para aquela criação, né? A gente tem ali uma pedagogia, o que mais que entra aqui nessa conta? Eu acho que esses são os principais fatores, assim, né? O que mais pesa, se eu lembrar de mais alguma, eu falo depois, mas eu acho que o que mais pesa aqui nesse curso, Joãozinho, são essas questões.
Como cada um cuida da saúde, quais são os valores de cada um, a pedagogia de cada um, os hábitos de cada um, a cultura e as finanças. Por que eu estou falando isso para falar quanto custa o filho? Porque na hora de que esse filho nasce, você não vai criar esse filho só com dinheiro. Você vai dar o seu tempo. Então, quando uma criança nasce, você está falando de um custo de tempo. A prioridade muda também. Então, a gente está falando de um custo de prioridade. A gente está falando do custo financeiro também, né? Então, só toda aquela bagagem que a gente vai implicar no tempo, nas prioridades e no dinheiro. Então, agora a gente fala um pouquinho da formação dos casais, né? O que é isso aqui? O que é esse desenho esquisito? Não é mitose, não é meiose, não é nada disso. Esse desenho esquisito aqui é para dizer que as pessoas têm afinidades diferentes. Então, dentro daquele quadro que eu elenquei, de saúde, de hábitos, de cultura, etc., pode ser que dentro desse casal, Mariazinha e Pedrinho, aquele casal tenha 20% de afinidade. Mas é os hormônios da paixão, né? O que os hormônios da paixão não fazem pra gente? Então vamos lá, né? Os casais às vezes se aproximam porque os dois são muito bonitos, às vezes se aproximam porque a espiritualidade mandou tá mandado, né? Às vezes se aproximam porque realmente há muita afinidade, muito carinho, muito amor, muita reciprocidade. Então, o motivo, às vezes era por atração sexual. Então, o motivo pelo qual os casais se aproximam é o mais diverso possível. Eu espero que sempre haja esse fator amor na hora de fazer o Joãozinho. Às vezes não é, né? A gente sabe que tem caso aí de estupro, tem caso de violência sexual contra a mulher, tem vários casos aí que não são, infelizmente, não são frutos de amor, mas isso não desqualifica o Joãozinho, que continua sendo amado e querido pela espiritualidade por Deus, sempre muito desejado. Cada criança, cada ser que existe nesse planeta, tenho certeza que é muito desejado. Mas tá lá, né? Se apaixonaram. Só que às vezes eles se apaixonaram e fizeram um joguinho antes de descobrir se eles tinham afinidade. Então, geralmente, os casais que têm muita afinidade não vão parar no judiciário. Se vão parar no judiciário, são raríssimos casos, e na maioria por acordo. Por que eu estou falando disso para falar de custo de um filho? Porque esses casais, o custo do filho, eles vão encontrar a solução. Então, eles vão encontrar a solução financeira, eles vão encontrar ali a solução. Isso aqui é uma colheita de tempo. Eles vão encontrar ali a solução de prioridade. Divisão de tarefa. Então, esses casais dificilmente vão ter problema com o custo do Joãozinho. Não é aqui que a gente está com problema. Por isso que eu quero falar sobre o que custa, né? Qual que é o custo de um filho, porque isso tudo custa, mas ele não pode, não precisa necessariamente ser um custo negativo. Isso aqui pode ser um custo positivo. Todo mundo fica feliz na relação. Yes, o Joãozinho fica feliz, a Mariazinha fica feliz, o Pedrinho fica feliz porque tem harmonia ali, né? Tá tudo fluindo bem. O problema é quando a gente tá nesses casais assim que eles não têm esse alinhamento, essa afinidade.
Então, quando a gente vai botar aqueles custos ali da outra que eu escrevi, de saúde, de hábito e tudo mais, aquele custo vai trazer, além do custo financeiro, um custo emocional, psicológico. E, e é sobre esse custo que eu quero falar. Que geralmente é esse custo que a gente enfrenta no judiciário hoje em dia. Quanto custa um filho? Sem contar que ali naquele quadro anterior eu esqueci, lembrei mais um tema que tinha que ter posto ali, é a personalidade. Se a gente está lidando com uma pessoa narcisista, bipolar, borderline, melancólico, se a gente está lidando com uma pessoa mais racional, se a gente está lidando com uma pessoa mais emocional, né? Então, tudo isso também vai influenciar nesse custo Joãozinho. Por quê? Vamos fazer um exemplo que a gente tem uma personalidade, um tipo, uma coisa para Mariazinha e para o Pedrinho. Vamos dizer que a Mariazinha é emocionada. Aqui é a régua da emoção, aqui é racional, aqui é emocional. Aqui é o meio da régua. Vamos dizer que a Mariazinha está aqui, ó. Ela é uma pessoa emocional. E o Pedrinho tá ali equilibrado, ele não é nem emocional demais, nem racional demais, né? Ele sente as duas coisas. Então eles vão lá e vão ter o Joãozinho. Vamos dizer que a Mariazinha era uma pessoa já trabalhava de CLT, tinha o seu salário, se sustentava, pagava as continhas. E Pedrinho é, sei lá, empresário, também trabalhava, pagava suas continhas. Juntos eles tinham uma sobra ali, né? Eles investiam, vamos dizer que é comunhão parcial de bens, mas que cada um tinha ali uma gestão separada do seu dinheiro. Então, cada um fazia o que bem entendesse com o seu dinheiro. Eles vão, né? Eles compraram um apartamento junto lá. Mas tirando essa conta, assim, do apartamento, com as continhas domésticas, o resto cada um fazia o que quisesse com o seu dinheiro. E aí chegou o filho. E o filho chega com o seu custo, né? Então, o primeiro custo que o filho vai ter, assim, de cara, é na saúde. Mas é na saúde dos dois? Não. É na saúde da mulherzinha. Quer dizer que ele não vai se afetar na saúde? Vai, menor proporção vai. Você lembra que ele não era uma pessoa totalmente racional? Uma pessoa que é assim, equilibrada, ela vai ser afetada também na saúde, por quê? Porque ela vai entender o custo que o Joãozinho vai trazer. Então, pode ser que ele não fique magro, que ele não tenha enjoo, pode ser que ele não tenha nenhum mal-estar desses que grávida costuma ter. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre o mal-estar da gestação. Mas isso aqui vai começar tendo um custo de saúde, porque é Mariazinha que vai lá, vai encarar todas as mudanças corporais. Tem mulher que tem estria, tem mulher que ganha peso e não consegue perder, tem mulher que, ao contrário, não consegue engordar. Tem tipo, todos os tipos de nuances, assim, né? Mesmo em gestação saudável, alguma coisa vai afetar, porque é muito comum, por exemplo, a barriga ficar mais flácida, né? Tá, é um custo que só a Mariazinha está suportando. Então, ela fica cansada, fica com sono, fica com menos vontade de fazer, sei lá, atividades domésticas. Não, às vezes ela não foi afetada por isso. Vai ter um custo de saúde. Vai afetar o Joãozinho quando? Quando ele nascer, provavelmente, né? A gestação às vezes afeta, às vezes a saúde já afeta a gestação do Joãozinho, mas esse custo de saúde vai afetar mais o Joãozinho, principalmente se essa mulher, Mariazinha, for abandonada depois do nascimento. Aí que esse peso de saúde vai pesar para o Joãozinho também. Mas vamos lá. Qual que é o outro peso que já nasce custo, filho que já nasce da gestação? O financeiro. Então, se antes eles tinham uma gestão separada do dinheiro, cada um fazia o que queria, né? Agora eles vão ter que pensar
em conjunto. Então, a partir daqui, aqueles casais que tinham muita afinidade provavelmente não vão ter problema, porque eles vão ter o mesmo direcionamento para os investimentos que eles querem. Agora, o casal que já tinha muita diferença, aqui começa a pesar o financeiro. Porque enquanto um é importante bater foto, ter lembrança, recordação, por exemplo, a Mariazinha era mais emocionada, ela queria ter foto. Então, ela queria registrar os momentos da gestação, queria registrar os momentos hoje. O outro não era tão emocionado assim, eu já achava que foto não era importante, foi um fotógrafo, pegava o celular e batia. A gente começa a ter um curso ali de divergência, toda divergência, um casal tem começa a dar um curso. Esse curso vai afetar para uns embora, com certeza, porque é impossível você estar 100% alinhado em todas as decisões com o parceiro que você tiver, né? Independente de vocês terem muita afinidade ou pouca afinidade. Vamos desbravar esse custo financeiro, porque ele não é só da gente pensar. Então, qual que é o custo financeiro? Uma gestação ser saudável. Pré-natal. Que a gente tem no Brasil, né? A opção do SUS. É bom. É melhor que nada. Né? Enfim, nada. SUS é melhor que SUS. Mas melhor, com certeza, é fazer um pré-natal privado. Melhor um pré-natal privado com quem tem a mesma linha de pensamento que você, a mesma afinidade em princípios, valores e sementes. Então, por exemplo, se você é da linha do parto mais natural possível, se você for atendido por um médico que adora cesárea, assim, vai dar um conflito gritante. Então, se você gosta mais de um parto menos medicalizado, você tem que procurar profissionais particulares que tenham a nossa linha do pré-natal mais humanizado. Como você vai saber? Você vai ter que pesquisar, perguntar para a gente que já foi atendida por essas pessoas para conseguir saber. O resto dos médicos mortais é SUS é o que é. E ainda bem, tem um alinhamento mais, uma proposta de deixar as gestantes experimentarem a experiência do parto e nascimento. Isso tivesse a linha da maioria das maternidades privadas, tipo, um médico corte a mulher, ninguém mais faria nesse país. Nos comentários, o que mais vai ser o custo. Então, quanto que custa uma consulta particular de médico? Mas depende, gente. Pode ser gratuita? Pode, então a gente pode anular esse custo temporariamente? Pode, mas pode ser que aqui já tenha um consulta particular de 300, 500, 600 reais. Talvez esse seja o preço do plano de saúde também, né? Muita gente vai ser atendida pelo plano de saúde. Então tá. Primeiro, despesa aqui, o Joãozinho tem que nem nasceu ainda, quando ele ainda está na barriga da mãe, é o pré-natal. Aí tem mulher que a saúde está ótima, tem mulher que vai precisar fazer suplementação de ferro, de vitaminas, de suplementação de outros nutrientes e tal, mudar a dieta, então às vezes precisa entrar em uma nutricionista. E o acompanhamento de nutricionismo é mais uns R$ 300 pelo SUS, se der sorte. Né? Se der sorte de ter uma nutricionista lá para te atender, para ajudar na dieta, beleza, senão vai mais R$ 300 por mês, o João, né? Então, esse filho já pode estar custando uns R$ 600 por mês sem ter nascido ainda. O que mais que esse Joãozinho pode custar? Os exames, né? Exames laboratoriais da gestação. Pelo SUS, gratuito, né? Gratuito, aspas, né? Não é porque é gratuito, é porque vem de imposto que você já pagou ali na compra do mercado, no imposto de renda, na circulação de mercadoria. Então, você já pagou esse imposto e agora você está recebendo o retorno do seu imposto, né? Ou pelo plano de saúde, que você também está pagando ali,
sua quantia mensal, ou particular, de em torno de uns 200 a 400 reais. De exame laboratorial, você botar aí os 3 trimestres da gestação, você faz mais um ultrassom aí, vai custar mais, sei lá, uns 300 reais. Em 3 vezes. 3 vezes de 300 reais, então dá mais uns 900 reais até o final da gestação. Então, mais os exames laboratoriais, esse pode estar mais uns R$ 1.000, R$ 2.000, sei lá, durante a gestação. Se você tá ali com os profissionais top de linha, com certeza isso vai custar muito mais, porque eles vão revirar teu sangue inteiro para ver que deficiência nutricional você tem ou não tem. Mas vamos lá. O Joãozinho já tá quase ali uns R$ 800 por mês, né? Sem ter nascido. Aí, a Mariazinha e o Pedrinho, eles são organizados, né? CLT, empresário, digamos que a Mariazinha tira ali 5 mil de renda e o Pedrinho tira 10 mil de renda. E eles estão comprando a casa, né, o apartamento, que custa 2 mil para cada um. Digamos que, né, o Pedrinho é uma pessoa consciente, aí ele sabe que a Mariazinha ganha menos, então ele paga as despesas domésticas, né, de água, luz, condomínio, paga de mercado. Então tá, antes, esse casal, ela vivia com 3 mil para ela, para ser feliz, e ele vivia com 6 mil. Então, ele pagava um restaurante ao outro, etc. A Mariazinha ia lá, pagava unha, cabelo, ficava feliz com os 3 mil reais dela, comprava roupa, blá, 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 blá. Aí já começa ali, a Mariazinha sozinha vai ter um custo maior, por mês de R$ 1.000. Só na gestação, para ter uma gestação adequada, saudável, etc. Claro que você precisa, não. Todas as mulheres têm esse acesso? Óbvio que não, gente, né? Não nasci, né? Não nasci em berço de ouro, gente. Eu sei que tem mulher que depende só do SUS. E se ela tiver sorte de encontrar um médico competente, uma equipe que leva a sério, que cobra né, uma cidade que cobra dos seus governantes, para ela ter o recurso adequado, ok, ela vai ter uma gestação saudável, senão é ela e Deus, e a família dela está lá cuidando dela, né? Então, tá, mas voltando ali, ó, R$ 1.000 só de saúde, né? Que alterou. Aí a Maria, ela não vai mais caber nas roupas dela. Não vai. Tem uma outra mulher que consegue continuar cabendo, gente. Mas a maioria de nós, redes mortais, não cabe mais na roupa. Então, ela vai ter que comprar ali uns par de roupa para ela conseguir continuar andando na rua, né? Então, digamos que ela vai gastar mais uns 600 mil reais de roupa na gestação, né? Depois ela pode revender, diminuir esse custo, né? Compra ali, revende ali e tal. E daí de prejuízo toma um prejuízo menor. Mas enfim, ela vai ter um gasto com roupa para trocar. E digamos que eles, né, já tinham um apartamento de 2 quartos, que tinha um escritório, então ela transformou o escritório no quartinho de bebê. Eles podem lá contratar um arquiteto, contratar gente, etc., fazer cama, não sei o que, bercinho, tudo mais. Se eles forem gastar em móveis, arquitetos e tudo mais, eles podem gastar uns 15, 20 mil reais. Mas esse bebê começou a custar caro, porque se você dividir por 9 meses, dá quanto? 9, 18, daria 2, então uns R$ 1.500 por mês. Pode ser que não faça nada disso também e você não tenha esse gasto, né? Então pode ser aí que uma gestação custe em torno de R$ 2.500 a mais. E aí esse bebê, antes de nascer, essa mãe com certeza, porque eu não conheço mãe que não se preocupa antes, já está preocupada com as fraldas, está preocupada com as roupas
Isso inclui roupa de cama, inclui todas as roupinhas ali de TikTok, não sei mais o que ele nem usa. Tá preocupado com brinquedo, com o livro que essa criança vai ler, as historinhas que essa mãe vai contar. Então, essa mulher, o homem que ele está ali no meio da régua, ele é racional e emocional, com certeza ele também já está preocupado com isso. Se fosse um cara mais racional, talvez não tivesse tanto preocupado. Mas, com certeza, o casal, então, começa mais no custo emocional aqui, né? A gente fala dos custos emocionais porque fralda custa dinheiro, roupa custa dinheiro, brinquedo custa dinheiro, livro custa dinheiro. Roupa de cama, toalha, etc. Tudo isso custa dinheiro. Então, digamos ali que um enxovalzinho dessa criança, fralda é caro, né? Se você usar fralda descartável ou fralda de pano, você vai gastar. Não tem muito, assim, eu não tenho um cálculo exato de quanto de economia, mas é uma economia muito pequena comparada com o tempo que você gasta lavando fralda de pano. Então, independente do caminho que você usar, tem todas as outras coisas também, né? O kit higiênico, é pomada, o que mais que tem? Sabonete, algodão, algodão do neném. Tem mais uma lenço umedecido, coisa, né? Isso deve custar em torno de uns R$ 600 por mês. 500, R$ 600 por mês. Então, um bebezinho planejado com muita margarina, porque por causa de uma planejada com muita margarina, pode custar ali em torno de R$ 3.100 por mês. Para uma família média brasileira, né? Não tem nada de excepcional, é só uma família normal tentando viver a vida com dignidade. Uma qualidade de vida, tem que ser família que consegue. Eu vou botar aí R$ 3.100. Se a criancinha estivesse fazendo a sanduíche sozinha, né? Aqui, vamos por 10 mil, 5 mil. 5 mil mais o custo de saúde, que ela está arcando quase que sozinha, né? Então, não tem como ela arcar sozinha com os custos do Joãozinho? Pô, tem, né? Se ela não comprar mais a casa dela, ela faz o Joãozinho sobreviver com qualidade de vida. Mas a gente quer, né, um casal feliz. Então, um casal feliz, a gente vai contribuir mais. A Maria continua felizinha, indo tomar o cafezinho dela de vez em quando com as amigas, fazendo chazinho de bebê, chá de revelação, chá de que ela quiser, né? Ele tem um custo de 3.000 por mês antes dessa criança nascer, porque daí já vai comprando um enxovalzinho, né? E durante o primeiro ano de vida. Se essa criança precisar de. Quer dizer, esse custo varia, né? Porque tem uma hora que aquele custo ali como diz, do quarto, ele não vai mais existir. Aí, quando o custo do quarto, né, montou o quartinho do neném, deixar de existir, vai entrar outros custos, né? O bebê nasceu, tem pediatra, criança de 3 em 3 meses, troca praticamente todas as roupas ali no primeiro ano de vida, depois vai demorando um pouquinho mais, depois de 6 em 6 meses, depois é de ano em ano, mas tudo isso é custo. Aí tem o dentista, tem o pediatra. Aí o que minha avó, olha mesmo, de verdade, que eu fico assim, coração partido, mas aí sou eu, a creche e a escola. Lembra que a Mariazinha é CLT, né? Era 4 meses, ela nem sabe nem falar mamãe ainda direito. Se ela não tem vó, mãe, né? Não tem mãe, não tem sogra, não tem ninguém, ela pode fazer uma opção de ou sair do mercado de trabalho, fazer, né?
um desfalque nesse orçamento doméstico de R$ 5.000 por mês, ou se manter no mercado de trabalho e, né, deixar o coraçãozinho partido, porque toda mãe tem uma hora que a mãe até quer, né, gente, voltar para o mercado de trabalho. Mas enquanto essa hora não chega, geralmente a gente fica de coração partido, que o neném vai ser isso aqui, nem parece coração partido. Que o neném vai para a creche ser cuidado de pessoas estranhas. Vamos lá, né? Tem mais um custo emocional. Emocional. Que é o custo de você ter que dar a sua preciosidade rara para alguém que você não conhece criar. Às vezes você tem a chance de deixar com alguém que você confia e tem essa sorte, mas nem sempre isso é possível. Então, vamos lá, né? Uma crechezinha média, assim, vai em torno de R$ 1.000. Às vezes nem período, não é nem o período inteiro. Tem mais baratas? Tem mais caras? Tem públicas? Tem públicas? Tem. É fácil achar vaga em creche pública? Não. Então aqui já começa o período de incerteza. Então lá vem o emocional se atacar de novo. E começa a incerteza, você não sabe se vai conseguir vaga na pública. No interior também ali, a mãe continua precisando de cuidado médico no pós-parto, né? Continua precisando acompanhar, porque aquele útero tem que parar de sangrar, tem que voltar ao tamanho natural, tem que ver se a amamentação está indo legal, se ela precisa de ajuda. Às vezes essa mulher precisa de ajuda no pós-parto, precisa de um profissional ali para ajudar com a amamentação, uma enfermeira obstétrica, uma facilitadora de amamentação, alguém que entenda. E então tem todas essas coisas que também são custos. Então o João já chegou custando legal. Assim, e ele custa bem para todo mundo, gente. Tem banco de leite? Tem sempre um recurso alternativo público que às vezes é eficiente, às vezes não é, dependendo da cidade que você mora. Mas sempre tem ali um banco de leite nas maternidades, alguma coisa que possa te orientar gratuitamente. Então, esse nenenzinho, né, continua custando em torno de R$ 3.000 por mês, se não, né, Tona? Se precisar de creche integral, às vezes é R$ 2.000. Mais fralda, mais itens de higiene, mais, né, comida, que às vezes são. Mas não muda tanto a alimentação, mas enfim. Então, tá vendo como tem um deslocamento? O que antes era 4 da casa, mais 2 ali das despesas domésticas e aqui 3 para ser feliz e 4 para ser 6 para ser feliz, 6, vai ter um deslocamento, porque vai ter que vir mais uns 1.000 daqui, então digamos que vai sobrar uns 2.000 para ela, e mais uns 2.000 daqui, vai sobrar uns 4.000 para ele. E aí, 4.000 para despesas normais, né? Se os dois têm carro, o carro hoje está custando em torno de R$ 1.200 por mês de gasolina, manutenção e tudo mais. Né? Depende se você tem um carrão, ele custa muito mais. Eu vou ficar aqui no exemplo básico né, de orçamento doméstico de despesas normais. Vamos lá, né? Uma creche que custa aí, uma creche integral que custa aí uns R$ 2.000. Esse neném já está custando por mês R$ 4.000. Essa despesa vai deixar de existir em algum momento? Dificilmente. Dificilmente essa despesa some. Geralmente ela aumenta, né? Você quer cuidar com carinho, você começa na despesa escolar. Você quer também viver, então você tem lazer, tem um cinema, tem um aniversário. Né? Criança atrai criança, gente. Então, sempre onde tem criança, se você teve criança, você vai ser atraído por mais umas 10 crianças, mais uns 10 pais que têm criança, né? Isso também é um custo financeiro. E a privatização de sono. Então, precisa dar uma estimativa de o que uma criança pode custar financeiramente, né? E o custo físico dessa criança de saúde, né?
Vamos dizer ali que essa criança é criança normal. Uma criança normal, ele dorme de 3 em 3 horas, dorme ali. Então, 3 horas, acorda, 1 hora de atividade, dorme 3 horas, sem nascer. Dorme, acorda, fica 1 hora acordado, daí tem toda uma dinâmica do sono, até esse sono ficar bom, até esse recém-nascido começar a dormir 4, 5, 6 horas seguidas. Isso é tempo, gente, mas é tempo desgastante. Assim. Porque essa família, às vezes, ela tem como recuperar né, essa saúde, que às vezes os dois revezam nesse ciclo interminável de noites não dormidas. E às vezes não. Às vezes só tá aqui gastando a saúde, o controle tá legal. Então tem um custo físico também para a saúde. Né? Se cansaço mesmo físico. Aí às vezes os hormônios caem, fica com hipotireoidismo, fica com problema hormonal, às vezes o sangue fica fraco, fica sem ferro, fica com anemia, às vezes fica com deficiência nutricional, às vezes fica com excesso de cortisol no corpo, fica muito estressado, então aumenta a irritabilidade, aumenta a impaciência, aumenta a intolerância. Então, gente, esse custo emocional tá no GP. Ele não tem custo financeiro. Você pode falar, mas tem medicamento, tem psicólogo, terapia, tem. Claro que tem recurso. Se você botar ali na conta da Mariazinha, aquela sobra que antes ela podia fazer o cabelo, que às vezes é a terapia que ela precisa, se ela precisar de todas essas despesas médicas, às vezes esse custo dela é ficar sem reserva financeira, não dá mais para guardar dinheiro nenhum. Porque ela tem que ter reposição hormonal, ou porque ela tem que pagar medicamento, ou porque precisa né, fazer uma atividade física, não sei. Então, tem esse custo também. E quando a gente debilita a saúde só de um lado, esse custo fica muito pesado, gente. Aqui desequilibra a balança de um jeito. E é aqui que os casais se perdem, né? Pesar só para um lado, o outro fica bom. Tá? Então, o ideal é sempre equilibrar todos esses custos. Esses custos emocionais, psicológicos, de saúde, físicos, eles não são pesados no processo. Mas se você entrar com uma ação judicial, isso dói, gente, porque às vezes a Mariazinha ficou acabada. A Pedrinha tá super bem. Aí deu ruim no casamento, divorciou. Ela fica com custos que não é só financeiro. Né? O Pedrinho vai lá, dá uns 20%, que ele não é, agora ele não é mais legal, não. Tá só 20% de pensão. 20% de 10 mil é 2 mil? O 2 mil não cobre os custos do Joãozinho, o Joãozinho se lascou. A Mariazinha também. A Mariazinha vai ter que procurar um emprego melhor, porque né, o Joãozinho continua custando aquilo que ele custava antes. E ela vai ter mais despesa, né? Porque isso aqui, se vocês viram que a gente dividia, depois não divide mais. Então, acho que deu para dimensionar um pouco que um filho ele tem custo e vai continuar dando custo, e não é um custo que acaba fazendo faculdade, né? Pode até ser que o Joãozinho não faça faculdade, que ele com 4 anos ele começa a dormir bem. Vamos dizer que né, ali também parou as viroses, entrou na... Porque assim, né, tem o custo das viroses também. Porque assim, Mariazinha CLT, então ela tem que orar. Tô brincando, né? Mas assim, muitas mulheres são demitidas depois do parto porque o patrão não quer, quer ter filho, entendeu? O que me ter filho? Alguém vai ter que buscar na escola, alguém vai ter que participar das reuniões, alguém vai ter que buscar o filho quando ele estiver doente. E filho cresce assim, igual a doença.
Pedir mais creche é doença na certa. Essas crianças vão perder muita noite de sono, vão pegar muita virose, vão ter muita febre e tal. Isso tudo acontece. Não importa o quão natureza você seja, o quão distante da sociedade você mora, essas coisas são de criança. Criança vai ter essas coisas, mas isso também é um custo, né? Custo de desgaste de saúde que alguém vai arcar. Eles podem dividir esse custo ou pode ficar suportado só por um lado, né? Às vezes a Mariana tem que não, que falar, ah, não, isso aqui não é pra mim, vou ficar legal não, e tá lá, se lascando, tem que resolver todos os B.O. do filho. Acontece também, com menos frequência, mas acontece. Então, por que eu falei lá na frente, né, que combinado não sai caro? Porque tudo que você pactua antes do negócio começar a acontecer, tem menos chance de impactar negativamente depois. Você tem alinhamento, afinidade e tudo mais, tem mais chance da coisa ser resolvida positivamente. Agora, se vocês pensam completamente diferente, digamos que esse aqui é a linha do pensamento. Se um pensa aqui e o outro pensa aqui, tem chance ainda de conseguir se aproximar. Agora, se um pensa aqui e o outro pensa aqui, tá vendo? Tem muita distância, eles não vão chegar num acordo, num pensamento comum. Então, o que é legal? É legal começar a conversar essas coisas antes de ter filho. Então, Mariazinha está apaixonada pelo Pedro, Pedro está apaixonado pela Mariazinha, eles querem formar uma família, né? Vou falar que não foi um caso sem querer, foi um caso de caso sem pensar. Também se perguntam, falam, como iremos morar? Como vamos gastar? E se isso acontecer? E a Mariazinha pode não ter ficado, por exemplo, eles podem não ter se separado, mas de repente a Mariazinha ficou doente, não pôde mais sustentar a casa. É como eles vão se organizar financeiramente para o Joãozinho continuar sendo provido? Óbvio que, né, eles vão ali adaptar suas finanças. Tudo isso que eu dei foi exemplo, gente, mas é assim, todo mundo tem que viver de acordo com o que ganha, né? Se eu ganho R$ 2.000, isso tudo aqui vai pro ralo, porque R$ 2.000, você tem que pagar uma casa. A não sei que você já tem, eu moro com os pais, não sei. Tem que pagar comida, você tem que pagar transporte às vezes, tem que pagar internet, tem que pagar. Como é que você vai fazer para pagar o filho também? Mesmo que o filho viva de SUS, viva de CRAS, acho que é CRAS, mesmo que viva de doação. Por que não tem como? Porque às vezes a gente faz umas cagadinhas muito cedo, assim, antes do Instagram bem, antes de poder fazer isso. E a gente tem que depender de ajuda. E não tá errado depender de ajuda, assim. O problema é não tentar sair daqui, né? Da ajuda. É um problema só seu? Não, é um problema social, gente. Porque depois que o neném nasce, pra sair daqui, ó. Gente do céu! Uma criança precisa de alguém cuidando. É praticamente 24 horas por dia, né? Não é um ritmo de acordei, dei uma atençãozinha pro filho, vou fazer outra coisa e daqui a 3 horas eu lembro da criança. Não, a criança tá lá o tempo todo. Quanto menor, mais demanda alguém tem que integrar. Não na base da loucura, né, gente? Não é, então eu não consigo dormir mais. Não, gente, você vai dormir, né? Não tô aqui para querer assustar ninguém. Mas para dizer que depois que nasce, é muito mais difícil você alçar voos maiores. Você precisa de uma outra organização. Porque a criança não vive de luz e não pode ser largada por aí. Então alguém vai ter que olhar para essa criança. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser a madrinha, pode ser vizinho, pode ser professor da creche, alguém pode ser qualquer coisa, pode ser a babá, pode ser o vovô, a vovó. Alguém tem que olhar essa criança. Então, depois que essa criança nasce, se só tiver A e B, ou A ou B está com essa criança, não tem outra opção. Então, isso é um custo também, um custo de não poder, não é um objeto, você não pode largar por aí. Então, é isso, gente. Eu acho que eu já falei bastante de custo, né? Tanto uma criança pode custar
fator tempo, fator tudo, né? Prioridades vão mudar. E daí tem todas aquelas questões que eu elenquei, porque daí os valores, né? Os valores. Digamos que um é mais progressista e o outro é mais puxar para cá, puxar para cá. Isso é um curso. Essa criança vai estar inserida aqui e vai aprender o valor de cada pai, de cada mãe. Né? Então é bom estar alinhado com os valores, porque se você tem alinhamento de valores, você vai priorizar as mesmas coisas. Se você gosta de estética, casa com alguém que gosta de estética. Porque daí os dois vão se importar com como a criança está vestida, como ela está aparentando, e vai ter algo importante para os dois. Não vai puxar um para um lado e o outro. Se você quer ensinar uma criança a respeitar, né, as pessoas, no caso com alguém que respeite as pessoas. Principalmente que te respeita, porque senão, na hora que não der certo, dá bem conflitivo no judiciário. E assim, é um negócio que um fala, sei lá, um fala X, o outro escuta Y, e assim, não consegue achar nenhum ponto em comum, não consegue. Assim, os pontos, assim, não consegue ligar os pontos, fazer uma coisa harmoniosa, sempre eu vou aprofundar mais o post, né? Pensando em cada um daqueles tópicos. No próximo vídeo, eu acho que por hoje tá bom, né? E já sabem que o Joãozinho brasileiro custa em torno aí de 4, 5, 6 mil. Óbvio que esse custo pode ser maior ou menor, dependendo de qualidade de vida. Então, o que você quer prover para essa criança, né? Você quer prover, sei lá, comida orgânica, vai ter um custo maior. Você quer uma roupa de marca melhor, vai ter um custo maior. Você quer que ele faça atividade extracurricular, vai ter um custo maior. Você quer que ele tenha plano de saúde, vai ter um custo maior. Entendeu? Cada vez que você quiser mais para essa criança, vai ter um custo maior, e esse custo maior vai sair de algum lugar. Mas eu não recomendo que esse custo maior implique totalmente perda financeira e descuido com o patrimônio, uma reserva estratégica. Então, faz sempre ali uma reserva estratégica. Eu vou falar isso no próximo vídeo, porque hoje eu acho que já está quente. Espero que tenham gostado bastante desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Sejam bem-vindos a esse canal.